Agora vamos embarcar nas prisões mais assustadoras do mundo. Muitas vezes ganham essa reputação devido às suas condições desumanas, superlotação, violência constante e histórias sombrias. Aqui estão algumas descrições mais detalhadas. A primeira dela é a penitenciária Eastern State. Lugares abandonados são passíveis de incitar o medo. Ainda mais quando se sabe que o passado do ambiente em ruínas preserva uma trajetória de dor, sofrimento, tortura física e psicológica, atos de violência e assassinatos cometidos em momentos em que o ódio afoga a razão. Aparições, sons estranhos e estados de loucura passam a ser testemunhados com frequência para aqueles que arriscam visitar o local. Localizada na Filadélfia, Pensilvânia, ela é considerada uma das prisões mais assombradas do mundo. Teve sua inauguração em 1829 e esteve funcionando até 1971, projetada para abrigar 253 presidiários. Cada cela é um confinamento solitário durante toda a pena do prisioneiro condenado. Assim que chegava ao local, um capuz é colocado sobre a cabeça do criminoso para que ele seja conduzido à cela pelos guardas, sem que pudesse saber o caminho e pudesse estudar possibilidades de fuga. Ficava o dia todo trancafiado, com pouco contato externo, apenas meia hora de exercício e banhos a cada 2 semanas, recebendo a alimentação por uma pequena fenda na parte inferior da porta. Quando chegava o momento de se banhar, a saída também envolvia o uso do capuz, o que impedia que conseguisse simplesmente ver outro preso. No interior da cela, uma pequena claraboia permitiu o acesso à chamada luz de Deus para que pelo menos soubessem que era dia ou noite. Um pequeno banheiro, água corrente, aquecimento e uma Bíblia acompanhavam os hóspedes. Dentre os reclusos mais conhecidos e que experimentaram o isolamento, a prisão recebeu o ladrão de banco, Slick Willie Sutton e Scarface Al Capone. Além do espaço reduzido e da ausência de contato com outras pessoas, a penitenciária mantinha a prática do chamado som do silêncio, impedindo que os internos possam falar, murmurar, cantar, rezar, praguejar. Alguns dos insistentes que tentavam simplesmente chorar eram amordaçados com um grampo de metal na língua, presa aos pulsos. Se lutassem contra as correntes ou tentassem ainda assim falar, teriam a língua rasgada. Tendo o silêncio como principal regra, ainda haviam outros castigos, como o banho-maria. Os presos eram mergulhados em uma banheira de água gelada e posteriormente pendurados na parede durante a noite, não importando a temperatura externa, e o buraco. Uma cadeira colocada em um fosso, no bloco 14, onde não havia luz, e eles eram mantidos presos firmemente a ela, sem possibilidade de movimento por dias, além da restrição alimentar. Muitos dos que passaram por este castigo ficaram permanentemente aleijados. Mulheres também eram condenadas nessa prisão, em especial no bloco 2, sendo que a última condenada esteve no local em 1923. Antes de ser transferido para Alcatraz, Alameda Capone ficou nesta penitenciária por 8 meses, no bloco 8, entre 1929 e 1930, condenado por porte de arma indevida. Ficou na melhor cela da prisão, autorizado a ter móveis, lâmpadas, pinturas e um gabinete de rádio. Costumava dizer que fora assombrado pelo fantasma de James Clark, uma das vítimas do massacre do dia de São Valentim em Chicago. Capone não deu o tiro que matou, mas mandou atirar. A penitenciária Eastern State não executava prisioneiros, mas tem em sua trajetória relatos de assassinatos. 2 guardas foram mortos, além de muitos presos. Centenas morreram de velhice ou doença. Apesar de todas as restrições, em 3 de abril de 1945, 12 presos conseguiram fugir através de um túnel cavado aos poucos e que se estendia por 97 pés sob o muro da prisão. Durante a reforma de 1930, foram descobertos outros 30 túneis incompletos. Como era de se imaginar, muitas histórias de fantasmas foram ouvidas nesta prisão. Visitantes relataram ter visto o fantasma de Joseph Taylor, que assassinou um prisioneiro chamado Michael Duran em 1884. Depois que ele cometeu esse assassinato, é relatado que ele entrou silenciosamente em sua cela e foi dormir. Seu fantasma ainda está vagando por esses corredores até hoje. Outro encontro fantasmagórico foi testemunhado por um chaveiro.
Ele estava fazendo um trabalho de restauração no bloco 4, tentando remover uma fechadura de 140 anos da porta de uma cela quando uma força enorme o dominou e ele não conseguiu se mover. Acredita-se que uma vez que a fechadura fora removida, um portal foi aberto que permitiu que os espíritos presos atrás da porta escapassem. O chaveiro afirma que rostos apareceram na parede da cela e giraram em sua direção. Charles Dickens visitou a prisão na década de 1840. Ele disse que considerava as condições de vida dos presos péssimas. Ele os descreveu como enterrados vivos e escreveu sobre a tortura psicológica que os presos sofreram. O sistema de confinamento solitário finalmente entrou em colapso devido à superlotação em 1913. Bem-vindo à assustadora história do lugar histórico de Port Arthur na Tasmânia, Austrália, onde as paredes ainda sussurram segredos do passado. Essa brutal colônia penal foi lar de alguns dos criminosos mais perigosos da época, que foram submetidos a condições severas e punições brutais. Incidentes violentos, incluindo assassinatos, atos desesperados e rebeliões, eram comuns, e um trágico incêndio em 1877 causou a morte de 30 detentos. A prisão foi fechada naquele ano, mas o local ainda ecoa com a dor e o sofrimento de seu passado. Visitantes e funcionários relatam atividade paranormal em Port Arthur, desde a aparição de um homem alto e magro em um terno preto, que se acredita ser um ex-guarda, até a enfermeira fantasma que aparece vestida com roupas vitorianas. Muitos visitantes sentem uma sensação avassaladora de tristeza e desespero ao visitar áreas da prisão onde os detentos eram punidos, como as celas de isolamento. Nos últimos anos, investigadores paranormais se aventuraram pelos corredores assombrados de Port Arthur, capturando luzes, sons e EVPs inexplicáveis, que se acredita serem as vozes dos ex-detentos. Parece que as almas atormentadas do passado ainda assombram o local, com suas histórias e dores gravadas para sempre no tecido da prisão. A prisão é a de San Lucas, no coração da Costa Rica. Encontra-se a sinistra e assombrada prisão San Lucas. Destinada a abrigar 500 detentos, este lugar desolado tornou-se um inferno lotado, com mais de 5.000 prisioneiros em seu auge. As condições brutais e o tratamento desumano dos presos levaram a revoltas, violência e inúmeras mortes, deixando para trás os espíritos torturados dos esquecidos. Gritos sobrenaturais, ruídos estranhos e aparições de ex-prisioneiros, incluindo o espírito protetor de Pedro Claver, um monge espanhol que lutou para melhorar as condições do lugar, ainda assombram os corredores abandonados da prisão San Lucas. Apesar de seu fechamento em 1946, o fascínio por descobrir seu passado misterioso atrai caçadores de fantasmas curiosos e entusiastas do paranormal em busca de desvendar os segredos que espreitam dentro de suas paredes. A de La Santé, situada no coração de Paris, exala uma aura sinistra de escuridão e desespero. Construída em 1867 para abrigar os criminosos mais notórios da França, ela testemunhou inúmeras histórias de tragédia e terror. Entre os habitantes mais infames estava Eugène Dieudonné, conhecido como Puma Humano, cujo fantasma ainda percorre as paredes da prisão até hoje, deixando para trás o sinistro barulho de metais batendo. Os visitantes relataram sentir uma sensação palpável de desconforto, como se os espíritos do passado ainda estivessem presentes nas celas sombrias. Aparições de fantasmas, incluindo uma mulher vestida de branco, um guarda espectral e um padre fantasma que visita aqueles no corredor da morte, acrescentam a atmosfera assombrada. Mesmo após extensas reformas e uma reabertura em 2018, disse que os fantasmas da prisão La Santé continuam sua assombração eterna, lembrando a todos que entram do passado macabro do lugar. A de Torre de Londres. No coração de Londres está localizada a sombria Torre de Londres, um castelo medieval imerso em um passado sombrio de tortura, execuções e derramamento de sangue. Ana Bolena, Lady Jane Grey e Sir Walter Raleigh são apenas alguns dos prisioneiros infames que encontraram seu fim dentro de suas paredes e cujas aparições fantasmas se dizem ainda perambular pelos corredores. Ana Bolena, em particular, foi avistada segurando sua própria cabeça decapitada. A Condessa de Salisbury também foi vista, envolta em um vestido branco medonho, antes de desaparecer no ar. E não podemos esquecer do rei Henri VI,
cujo espírito assassinado foi avistado vagando nas proximidades da torre. Os visitantes relataram sons inexplicáveis, calafrios repentinos e uma sensação palpável de medo, especialmente na capela onde tantos encontraram seu fim prematuro. Dar arrepio é o reformatório de Ohio. No coração do estado de Ohio fica uma estrutura sombria. Construída em 1896, ela foi inicialmente criada para abrigar delinquentes de primeira viagem, que eram velhos demais para as instalações juvenis e inexperientes demais para a penitenciária estadual de Ohio. No entanto, com o tempo, a prisão ganhou reputação de abuso, tortura e assassinato. Apesar de ter sido considerada desumana e superlotada na década de 1930, a enorme prisão permaneceu operacional até 1986. No entanto, mesmo após o seu fechamento, histórias circularam sobre os espíritos dos antigos presos, guardas e funcionários da prisão atormentados que ainda assombram seus corredores. Os visitantes relataram ter visto aparições e ouvido passos inexplicáveis nas celas onde os presos viviam, sofriam e morriam.